Olá, meus amores! Sejam bem-vindos, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa live temática. Se você não sabe, toda quarta-feira eu venho aqui no Instagram e faço uma live temática, ou seja, eu escolho um tema que vocês já me pediram em algum momento e venho falar sobre esse tema. Então, hoje, quarta-feira, eu escolhi um tema que vocês pediram para mim, que é como lidar com a família do meu companheiro, da minha companheira, pode ser marido, pode ser namorado, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, para aquietar um pouco o coração de vocês, dar uma iluminada aí, para a gente poder ter um direcionamento. Tô vendo aqui que o pessoal já entrou, deixa eu falar um oi para vocês. Olá, Cela, olá, Margarete, Margarete, Pedro, Sônia, Lari, né? Olá, Tainara sempre aqui. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Então, nosso tema hoje vai ser sobre o relacionamento de casal e quando a gente tem interferência ali da família de fora, né? Então você tem um relacionamento e que tá tendo muita interferência, às vezes do lado da família dele, às vezes do lado da sua própria família. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas interferências, como lidar com esse tanto de opinião que chega, qual que é a melhor postura. Eu vou dar algumas dicas para vocês ao longo dessa nossa live de hoje. Eu quero convidá-los a fazer as perguntas, pode ficar livre para fazer pergunta. Talvez você fale assim, Renata, não sei se tem tão a ver o tema, mas faça a pergunta mesmo assim, que eu vou ter muito prazer em responder você, tá bom? Vamos usar esse espaço pra gente poder compartilhar um pouquinho. Bem, gente, eu penso assim, na nossa própria família já tem um tanto de problema, não é? Quando a gente está na nossa família núcleo, tem cada um pensa de um jeito, cada um se comporta de uma maneira diferente e isso muitas vezes dá um ruído ali na comunicação. E olha, pensa que é mãe, pai, irmão, que desde que você saiu da barriga da sua mãe, né? Tá convivendo. Agora imagina quando você entra em um novo mundo, em um relacionamento em que o outro tá trazendo várias crenças, vários valores e tem a família de lá, que com certeza teve a criação completamente diferente da criação que você teve. Uma coisa que eu percebo é que muitas vezes a gente acredita que o nosso jeito é o jeito melhor, que a nossa maneira é a maneira melhor, que a minha criação foi melhor, porque tudo aqui foi melhor. Geralmente, tá, gente? Nem sempre. E aí, as pessoas que têm esse tipo de pensamento, elas costumam ter uma dificuldade de enfrentar opiniões diferentes, vivências diferentes. Então, é como se elas colocassem, do meu jeito, o jeito da minha família é melhor do que o seu. Aí, gente, vamos pensar. Vamos pensar que você chega achando que o seu jeito é melhor e aí ele chega achando que o jeito dele é melhor. E aí vocês vão casar. Vamos supor que vocês casem, né? Que vocês vão casar. Gente, isso dá um fight, isso dá uma confusão que não tá escrita. Por quê? Fica um cabo de guerra. Vai ser o meu jeito ou vai ser o seu jeito? Vai ser o meu jeito ou o seu jeito? Acaba, gente, que, claro, a relação vai sofrer ruídos, a relação vai ficar muito instável porque tem uma competição ali. Então, a primeira dica que eu quero dar para vocês é o seguinte: realize uma coisa dentro de você. Não existe jeito melhor ou pior. Existem jeitos diferentes de uma mesma perspectiva. Então, em um relacionamento de casal, pensando que cada um vem com a crença que veio lá da família, né? Não é melhor a minha crença, não é pior a crença do outro, é só diferente. E quando a gente quer impor, a gente quer colocar a nossa crença ali, a gente perde muito, o relacionamento perde e talvez ele nem consegue ir adiante por causa disso. Então, o que eu quero convidar vocês, primeiro, pensa o seguinte: as crenças que você recebeu foram interessantes para aquilo que você vivenciou com a sua família. As crenças que seu marido ou que seu namorado vivenciou foi importante para a família dele. Agora, quando vocês se unem, quando vocês unem um propósito, agora é o nosso jeito. E eu sei, gente, muito bem que às vezes é muito difícil abrir mão das nossas raízes, né? Eu nem diria que isso é abrir mão. Na verdade, não é abrir mão das raízes. Na verdade, é você se colocar
é você, na verdade, reciclar aquilo que veio, né? Então, eu acho que quando a gente está no relacionamento de casal, a gente tem uma possibilidade de reciclar aquilo que a gente aprendeu e fazer da nossa maneira. E vocês podem ter certeza, em muitos momentos, e eu diria assim, que a maioria dos problemas de relacionamento vão ser por causa do impacto das crenças, que um pensa de um jeito e o outro pensa de outro jeito. E aí, isso vai criar um estresse ali na relação, e talvez um estresse tão significativo que pode, inclusive, até comprometer essa relação. Ó, a Beatriz disse uma coisa aqui, vamos ver. Beatriz disse assim: meu marido quer ir no swing, tem 30 anos de casada, meu chão caiu, acho que o fim do meu casamento, total 35 anos junto. Então, olha só, Beatriz, o que acontece? Provavelmente essa proposta dele faz muito sentido. Esse aqui é um exemplo de uma crença ali muito forte. É algo que faz muito sentido para ele. Para você, para suas crenças, para os seus valores, isso não cabe. O que poderia, Beatriz, para outra pessoa, não se importar. Mas o que é importante aqui? Para você não cabe essa situação. Para você, isso te fere, porque você tem uma história de crenças que você trouxe ali da sua família, que você foi trazendo para você, e para você é ofensivo ele querer isso, né? Então, o que precisa aqui? Ó, vai ser ele que vai vencer ou vai ser você que vai vencer? Se entrar num cabo de guerra, ninguém vai vencer nada. Os dois vão perder. Então, o que é interessante? Que a mesma dica que eu vou dar para vocês de como lidar com as crenças diferentes, de famílias diferentes, tá? Nossa primeiríssima dica aqui. A primeira dica é o seguinte: se algo é muito ofensivo para você, vai muito contra os seus valores, suas crenças, você tem que ser muito clara. Em vez de chegar e lidar com isso com muita crítica, raiva, é como se a pessoa estivesse fazendo uma sugestão, algo para te atingir. Entenda que provavelmente para ele era uma coisa muito mais simples. Então ele não fez para te atingir. Ele verbalizou uma vontade sua, dele. E claro que você poderia topar ou não topar. Daí você pode usar os argumentos, o que para você essa proposta não cabe? Por que para você é tão difícil essa proposta? O que envolve? Aí você pode fazer os levantamentos, mas sem julgá-los, sem criticá-los, colocando simplesmente o que você sente em relação a essa proposta que ele fez. Quando você se coloca assim, sem julgamento, do tipo assim, você tá doido, isso daí é um julgamento, né? Mas olha, eu entendo que você fez uma proposta, mas eu preciso te contar o que eu penso sobre isso. E pra mim, pras minhas crenças, de onde eu venho, de tudo que eu tenho assim de educação, isso pra mim é muito difícil. Pode ser que para uma outra mulher não fosse, mas para mim é. Então assim, para mim não dá. E também pensar em você, e isso para mim também não é positivo. Então a gente vai ter que chegar no meio termo aqui. O que será que cabe aqui? O que será? Será que é possível fazer uma outra coisa, ter uma outra proposta em que você também se satisfaça, eu me satisfaça, mas de uma maneira que fique leve para os dois? Então, gente, eu quero deixar esse ponto muito importante para vocês. Todas as vezes, e todas as vezes mesmo, que eu tenho uma situação difícil na relação, que um traz um desejo, uma vontade, e essa desejo, essa vontade vai contra o que você acredita, vai contra às vezes até seus princípios e valores, e você vai com muita crítica, vai como se fosse, pra vocês terem uma noção de imagem, tá? Como se você fosse um pai ou uma mãe falando para uma criança. Se você vai nessa postura, não vai surgir efeito essa comunicação, não vai resolver o problema, só vai criar mais um outro problema, vocês vão ficar magoados. Lógico, gente, que quando alguém faz uma proposta pra gente, que pra gente é ofensivo, a gente vai agir como uma pessoa que foi ofendida. A gente muito provavelmente vai assustar, muito provavelmente vai reagir de uma maneira não tão saudável. E aí, gente, o que eu convido vocês é assim, tudo bem, se você não agiu da melhor maneira que poderia ser, naquele momento que a pessoa falou X ou Y e aquilo te feriu, tá? Tudo bem, você não é uma máquina, tá? Ok. Mas se você não voltar nesse assunto, isso não vai se resolver por si. Então, o que precisa fazer? Diminuir um pouquinho a adrenalina, diminuir um pouquinho aquilo, né, todo aquele movimento,
aí você volta naquele tema. Gente, nunca é demais a gente voltar num tema que está nos angustiando. Nunca é demais. Enquanto aquilo não for solucionado, fica um aperto no peito, a gente fica pensando, a pessoa fica pensando muito sobre aquilo, fica criando muitas fantasias. Então falou uma coisa, eu quero, sei lá, eu quero almoçar todo domingo na casa dos meus pais. E aí, essa situação, a pessoa já cria um monte de coisa, um monte de história, e isso que dá um problema. Então, gente, pés no chão, vamos lá. Diante de crenças diferentes num relacionamento, você tem que se posicionar? Sim. Talvez você não se posicione da melhor maneira no primeiro momento, tudo bem, mas se obrigue, se pegue pelo braço e vá resolver a situação. Vai de novo e quantas vezes forem necessárias até que você resolva a situação. Eu dei a dica aqui pra vocês que quando a gente vem muito de pai ou de mãe, criticando, falando não dá certo. Tem outra maneira também que não dá certo, que é aquela que você fica muito submissa, acaba aceitando as colocações, as crenças do outro, por mais que aquilo te fere, porque você fala assim, a pessoa às vezes fala assim, não vou falar nada não, porque melhor eu não falar nada para evitar uma briga, para evitar um desentendimento, e acaba que ela vai engolindo muito sapo. Isso também não adianta, porque se você faz uma postura dessa, o resultado é que com o tempo você vai pegando uma raiva, você vai pegando um ranço, que aí, gente, nem exorcista pra liberar esse ranço, entendeu? Então, ser submisso também não é a melhor resposta. Renata, mas na hora que ele falou aquilo, eu acabei me calando, ficando quietinha. Tudo bem, mas depois você precisa voltar no assunto. Renata, então quando o meu companheiro tem uma crença, tem um valor diferente do meu, ou ele fala, sugere algo que me fere, qual que é a melhor postura? A melhor postura aqui, gente, sempre vai ser a assertividade, que é o que em análise transicional a gente vai falar que é trazer o adulto para conversar. O que seria isso? Seria, deixou as emoções esfriar um pouquinho, você vai se colocar defendendo o seu direito de poder gostar ou não de algo e defendendo também o direito do outro, que ele pode sim se posicionar e que você deve respeitar ele. Então, vamos para esse exemplo que eu trouxe, que pode acontecer com casais, especialmente assim, recém-casados, né? Para ele tem que almoçar na casa da mãe dele todo domingo. Para você, nossa, isso é uma tortura. Você não quer isso, você não quer almoçar. Você tem aqui 3 opções. Primeira opção é ir ali e falar assim, você tá louco? Mas só que você tá parecendo um menino. Por que todo dia tem que ir lá no papai e mamãe almoçar? Que coisa. Essa é a primeira, vocês já sabem, né? Isso só vai gerar uma briga feia, né? Segunda opção, eu não vou? Quero ver quem que vai me obrigar? Quero ver quem que vai me obrigar? Não vou de jeito nenhum. Não vou todo domingo lá de jeito nenhum. Quero ver quem vai me obrigar. Segunda opção, você já sabe que também, né? É uma mulher empacada e ali vai ser uma luta de braços. E a terceira opção é o seguinte. Olha, fulano, eu sei que pra você é muito importante almoçar na casa dos seus pais todo domingo. Eu sei que criou um hábito na sua família e que isso, todo mundo vai pra lá aos domingos. Eu entendo isso. Mas eu queria te dizer que, pra mim, não fica tão confortável ir todos os domingos. Por quê? Porque eu gosto de ficar, às vezes, no domingo, mais em casa, às vezes nem almoçar, fazer uma besteirinha. Então, por isso, eu gostaria que a gente entrasse no acordo. E todo domingo não vai rolar pra mim. Mas vamos ver um tanto que dá pra gente ir, mas que eu também possa defender o meu direito de ficar jogadona no sofá nos domingos? Então entenda, gente, que essa é a terceira alternativa, que eu qualifico o que o outro trouxe, eu qualifico o que eu sinto, o que eu percebo da situação e eu busco ali uma maneira da gente resolver a situação de modo que não fique demais nem para ele e nem para mim, que fique leve para nós dois. Então eu faço uma proposta. É muito interessante nessa etapa você dizer o porquê. O porquê, qual é o motivo que te faz sentir dessa maneira, qual é o motivo que te faz pensar dessa maneira. Mas lembrando, gente, sem atacar ninguém, tá? Simplesmente dizendo sobre o que você sente. Esse é um jeito muito bom e muito produtivo da gente lidar com crenças diferentes no relacionamento.
Mas eu sei, gente, que ainda temos as crenças do povo que vem de fora, não é? Que eles vêm querendo às vezes se intrometer. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vou ler aqui um pouquinho, se vocês fizeram perguntas. Eu vi que acho que bastante pessoas entraram. Ó, perguntaram aqui se eu vou salvar a live. Gente, vou salvar a live sim. Ela vai no meu YouTube. Se você ainda não me segue lá, me siga. YouTube Renata Tanus, porque lá eu coloco vídeo novo toda semana. E todas as lives vão pra lá também. Você pode acompanhar por lá, tá? Gente, se inscreva lá. Vamos proliferar, né? Vamos lá pro YouTube, vamos pro Instagram. Chama a galera aqui pro Instagram também. Olá! Quando o homem está com raiva, o que fazer? Fabrícia, né? Fabrícia, o que acontece? Quando o homem está com raiva, e aí ele está numa explosão, a gente tem que entender que raiva é essa e qual é o nível dessa raiva, né? Se ele está num momento de fúria, ou seja, de explosão da raiva, aí é melhor não fazer nada. O que seria não fazer nada? Seria você decidir conscientemente evitar o máximo de prejuízo possível. Então, se proteger, óbvio, né? Se coloque em segurança. Se ele estiver numa explosão de raiva, você se sentir insegura, saia do lugar que você tá, vai para um lugar que você se sinta mais segura, tá? Mas só que nesse momento não dá para você falar nada, porque se você se coloca, porque se você se fala alguma coisa, não passa pelo racional. Uma pessoa em explosão de raiva, ela não tá ali com o racional dela ativado, o que significa que ela não tá pensando com clareza. Tem que vem a explosão e depois da explosão da emoção, aí sim ela pode pensar com mais clareza e você pode se colocar também com mais clareza. No momento de explosão de raiva é proteção, tá? Buscar a proteção para você e também que ele possa ficar mais protegido quanto possível. Você vai salvar a live? Sim, meu esposo e filho único. Gerleide. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Boa noite, Renata. Eu já me inscrevi no YouTube. Olá, Maria. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. Muito bom. Gente, vamos mais então. Hoje na live temática, eu tô falando aqui pra vocês sobre como lidar com as influências, né? Como é que a gente lida com as crenças diferentes e como é que a gente lida com as influências de familiares, de pessoas de fora do relacionamento. E eu comecei falando para vocês sobre como na relação e em toda relação existe sim uma diferença de crença muito importante e significativa, em que você pensa uma coisa, o outro pensa outra coisa, e que o grande problema é quando um quer impor o que pensa e cada um do casal quer impor o que pensa, fazendo com que o relacionamento muitas vezes enfraqueça. Fica ali só uma briga de braço. E não é isso que a gente quer num relacionamento. Um relacionamento saudável não é assim. É um relacionamento em que é possível se compartilhar o que pensa, é possível se compartilhar o que sente. Então, esse é o tipo de relacionamento que você pode ir construindo, pode ir nutrindo. Mas aí, a gente sabe muito bem que muitas vezes em uma relação tem o casal e tem a família que às vezes é intrometida, não é mesmo? Temos famílias intrometidas demais. E aí, Renata, como é que a gente lida com a família que às vezes intromete, a família que às vezes vem com uma crença, vem com um valor que não é o que eu quero? Então, para isso, gente, eu preciso explicar para vocês o seguinte. Primeira coisa importante. Quando a gente tem a família base, o que eu quero dizer? Pai, mãe e filho, tá? Pai, mãe, filho, irmãos. Essas são a família base. A gente tem nesse sistema familiar uma interação muito grande. Tem ao nível justamente também inconsciente, ou seja, existe uma lealdade muito grande. Por mais que às vezes a gente tenha desavença entre família é uma coisa que é muito forte mesmo. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que se tá tendo problema nessa interação com às vezes a família do outro que tá ali, né, empacando a sua vida, ir ali confrontá-los, ir ali agredi-los de alguma maneira, seja emocional, seja física, né?
É lógico que é o ó, né? Não pode de jeito nenhum, mas isso não resolve, porque você só se frustra e frustra também a relação. É quando a gente tem um problema nesse relacionamento que tem pessoas de fora interferindo. Primeira pergunta é: a família de quem está interferindo? Ah, Renata, é a família dele. Então, quem tem que colocar limites e quem tem que proteger essa família, que é você e ele? É ele. Então, assim, a gente dá conta da nossa família, a gente não dá conta da família do outro. Isso é muito importante, porque assim, se eu faço movimentos de ir lá e tentar dar limite na galera de lá, o relacionamento vai ficar ali impactado, o relacionamento vai ficar meio mexido. Por quê? Porque é o filho, né, ali que tem que colocar um limite, de dizer: tá tudo bem, mãe, tá tudo bem, pai, entendo o carinho de vocês, entendo que vocês querem se colocar, mas aqui não, nesse momento não, porque é o nosso combinado. E aí, esse casal tem que estar muito bem alinhado de qual é o nosso combinado, tá? Então, nada de ficar atacando a família do outro. Agora, se não, você fala assim: não, a minha família interfere muito. Aí, coração, o que eu gostaria de perguntar para você é: o que está acontecendo que você está permitindo essa interferência? O que está acontecendo é que você está deixando que outras pessoas decidam sobre o que é individual do casal, né? O que é único do casal. Por que será que existe essa necessidade dessa porta ainda ficar aberta? Entenda bem, pai e mãe é algo muito, muito importante, muito sagrado. Mas a sua família que você construiu, a sua família que você está construindo também é. Então, muitas vezes eu vejo que às vezes a família, vou colocar que é da mulher, mas pode ser do homem também, tá? Que a família da mulher às vezes vem impactar, vem interferir no relacionamento, porque muitas vezes a própria mulher se sente insegura em tomar posse desse papel dela, papel de mulher. E do mesmo caso o homem, né? Às vezes o homem se sente ainda inseguro. Então é como se ele precisasse de um apoio, de alguém que diga o que deve ou não deve fazer e acaba acatando. Então, gente, entenda o seguinte, que quando você se coloca, quando você se posiciona com carinho, com muito amor em relação aos seus pais, eles entendem. Eles entendem que essa é uma decisão do casal. E eu sei que para chegar até esse nível, a gente vai precisar de duas coisas. Primeira coisa, você vai precisar de muito centramento. O que seria centramento? Você precisa entender qual é a fase da vida que você está. O que você deseja exatamente? O que está te incomodando? Então você precisa ir no centro, saber o que está acontecendo com objetividade, tá? Então esse é o primeiro ponto relevante. O segundo ponto que eu acho muito importante é que o casal tem um diálogo frequente, que ele tem um diálogo em que você possa contar e compartilhar com o outro o que você sente ou pensa. Se você fica guardando, gente, você não vai ter uma boa repercussão disso, você não vai ter uma boa resposta disso, de jeito nenhum. Ao contrário, o que vai acontecer é que você vai engolindo mágoa, até que chega uma hora que essa mágoa transborda. E ela vai transbordar na sua relação. Então, para evitar isso, gente, o melhor caminho é sim falar sobre aquilo que te impacta. Ah, Renata, mas aconteceu uma coisa que minha sogra fez comigo. E aí ela fez, não era perto de ninguém, ele não estava perto, e aí? E aí que se você tá na situação, você pode sim colocar limites com carinho, dizendo: olha, até aqui não, né? Ó, não gostei disso que a senhora disse. E depois sim, você vai compartilhar com o seu companheiro o que aconteceu, porque ele precisa saber o que está acontecendo na dinâmica. Faz sentido para vocês? Olá, Cris. Meu sogro é bastante machista. A Júlia está dizendo aqui: meu marido parece ter receio de demonstrar, não ser na frente do pai. E meu sogro sempre trata a minha posição de esposa como namoradinha. Ai, Júlia, deve dar uma raiva do caramba. Eu fico pensando, que é uma desqualificação. Vamos pensar aqui juntas, né? Olha, você é esposa e você é tratada pelo seu sogro como namoradinha.
quando você vai encontrar com esse sogro, o seu marido acaba mudando um pouquinho o comportamento dele. O que começa a acontecer? Começa a acontecer que você vai variando. Olha, estar com meu sogro é ruim. E não é porque é ruim, é porque está condicionando a isso. O comportamento, tudo está condicionando a isso. Ou vem ali um comentário dele que te desagrada, e eu acho, né? Não sei se é o caso, viu, Júlia? Mas provavelmente você deve ficar caladinha. Ou vem um comportamento diferente do seu marido. Então, o que fica ali? Fica aquela mensagem, né? Sempre que estamos juntos não é legal. Sempre que o meu sogro tá junto não é legal. E aí fica parecendo que é tudo responsabilidade do sogrão, né? Nossa, é porque ele é assim, tal. E quando a gente olha dessa maneira e acha que a responsabilidade é única e exclusiva do sogro, acaba que a gente personifica a raiva. Eu tenho raiva dele, eu tenho raiva de estar perto dele porque ele estraga meu relacionamento. E na verdade, a gente deve lembrar o quê? Que todos que estão participando ali daquela relação são responsáveis. Então você é responsável, o sogro é responsável, o seu marido também é responsável e sua sogra, se estiver ali também na presença, ela também é responsável. Então tá existindo muita conivência para que um comportamento que é negativo acabe perdurando. Então, como é que a gente sai dessa, hein? Como é que eu saio dessa? Primeira coisa é você começar a contar para o seu marido que você percebe uma diferença de comportamento, de atitude quando ele está perto do pai. E dizer como você se sente diante disso, diante dessa diferença, né, de comportamento. Uma outra coisa também, que talvez esteja na hora de vir à luz, é de como você sente desagradável de ser colocada como uma namoradinha quando você é esposa. Então, quando ele fizer brincadeirinhas de namoradinha chegou, você pode dizer, não, namorada a gente nós já fomos namorados, mas vou te dar uma atualizada, nós somos marido e mulher. Ponto. Entendeu? Então a gente pode sim colocar limites, alguns limites, mas quem deve colocar mais limites é naturalmente nosso companheiro ou companheira. E talvez eles não estejam muito prontos para isso, por isso que assim, não dá para ficar esperando, né? Também a eternidade, o companheiro ficar pronto. Então você pode ir colocando os limites, mas jogando, olha, isso é algo que você deve resolver com ele. Beleza? Tá fazendo sentido isso, gente? Olá, corações! Gente, mais algumas perguntas? Quem tiver pergunta pode me fazer. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Acho que por enquanto não. Mas é que assim, gente, o que eu quero trazer pra vocês é isso. É que, basicamente, na relação, sempre vai ter, assim, nós não somos pessoas separadas da sociedade, somos pessoas que fazemos parte de um todo. E você faz parte de um sistema, o outro faz parte também de um sistema. E, naturalmente, esse sistema, quando o casal junta, meu pai disse isso no dia do meu noivado, né? Você não casa com ele, você casa também com a família dele. Então, eu acredito nisso, eu acredito que tem uma junção da família. E por mais que às vezes a gente não goste, a gente vai ter que lidar com situações. Não dá pra simplesmente excluir, sabe, da vida. Tipo assim, não vou falar mais com fulano, não vou mais encontrar. Não é assim que funciona. Porque é uma pessoa importante pra ele, é uma pessoa importante talvez pra você. Então, o que tem se vocês devem pensar, é que tem sim alternativa de ver como pode, de uma melhor maneira possível, com que vocês consigam, né, conviver segundo a limitação de cada um. Então, como é que vocês podem conviver? Então, eu vou trazer para vocês essas perguntas, esses pensamentos. Então, como é que eu posso me posicionar, talvez, de uma maneira mais saudável? Como é que eu posso começar a contar para o outro, contar às vezes para a família dele, que eu não gosto de algumas brincadeiras? Como é que eu posso me posicionar de uma forma que não desrespeite, mas que também eu não me cale? Então você começa a pensar nessas opções, quais opções eu tenho? E quando a gente faz essas perguntas, naturalmente nosso cérebro já vai procurando uma resposta, vai procurando uma solução. Uma outra pergunta legal também, qual é o nosso combinado? Como casal, o que nós decidimos, o que pra gente é válido. Será que tá claro isso?
Tá claro pra gente, como casal, como relacionamento, o que é bacana pra gente, o que não é bacana pra gente, ou cada um tá no seu mundo e de repente, em alguns momentos a gente se encontra, se esbarra, né? Olha, quando ele trata, sei lá, a nossa filha, nosso filho de uma determinada maneira, o que eu não gosto, quando ele me trata, o que eu não gosto, o que eu gosto, o que eu admiro, que também aqui é um ponto legal, né, gente? A gente tá falando de como lidar com essas diferenças que vêm da família, de crença, mas acabei pegando mais o lado negativo, quando dá treta mesmo. Mas também tem, gente, muitas vezes um ponto muito positivo, algo que acontece que é super gostoso e às vezes as pessoas não falam. Então, será que não está na hora de você expressar também o que tem de bom na sua relação? De contar pro outro o que o outro faz bem, o que às vezes na família dele tem de positivo, o que na sua família tem de positivo? Será que não está na hora de ver um pouquinho mais sobre o âmbito assim do que você ganha, do que está somando, do que está sendo muito importante e muito válido? Porque, gente, a gente sempre vai ter problemas, mas a gente sempre vai ter coisas boas. Não tem como. Pode ser a relação que for. As relações têm esses dois lados. Ela tem essas duas faces. E eu vejo que às vezes a gente tem muita facilidade de ver o negativo. E é importante, porque vendo o negativo a gente busca soluções e isso tranquiliza a gente. Mas é também fundamental que a gente reconheça aquilo que é positivo, reconheça aquilo que tem de muito bom e comece a colocar, a posicionar. Faz sentido aí pra vocês, gente? Olá, corações! Muitas gentes é ótimo, né? Muitas pessoas entraram. Bem, basicamente era isso que eu tinha preparado para vocês, de trazer um pouquinho esse bate-papo. Ficou ainda alguma dúvida? Eu vou abrir para vocês fazerem perguntas para mim sobre relacionamento com a família, se tem problema ou não, e aí eu respondo no Stories. Combinadíssimo? Muito obrigada por vocês estarem aqui nessa noite comigo, muito obrigada mesmo, nessa noite de feriado. E nos encontramos segunda-feira com perguntas e respostas aqui no Instagram. E até lá, muito conteúdo novo, quentíssimo saindo aí pra vocês. Beijão, gente, uma ótima noite pra vocês. Até mais! Ó, o conteúdo aqui fica disponível no YouTube, tá? Ah, mais uma dica, quem ainda não baixou o meu e-book, baixa, é de graça. É só ir no meu Instagram, Renata_Tanus, e clicar naquele link clicável lá na bio, tá bom? Um beijo, corações, obrigada, fica com Deus. Até mais!